E hoje eu queria trabalhar com vocês sobre o que a gente chama de episódio emocional. Como que ele surge, como que a gente pode acompanhar ele acontecendo como um terceiro observador. Então a meditação, ela trabalha com esse conceito de terceiro observador. Você não precisa se identificar com tudo o que acontece, com todas as emoções que surgem, com todos os pensamentos que surgem, porque eles se movimentam o tempo inteiro dentro da gente. E a partir desse olhar do terceiro observador, a gente consegue identificar e perceber um episódio emocional acontecendo. E hoje eu não quero propor aqui para vocês que vocês tragam nenhuma emoção muito forte, nenhum trauma, questão de infância relacionada a pai, a mãe. Não vamos trabalhar nada disso, porque aqui não é um consultório de psicoterapia, seria um ambiente mais adequado para trabalhar essas questões fortes. Mas nós temos vários episódios emocionais ao longo do dia, pequenos, que nós podemos trabalhar para que eles não cresçam, não se descontrolem, não provoquem reações desproporcionais ou inconscientes, reações inconscientes nossas. Então a plena atenção, ela tem tudo a ver com isso, com você perceber e conseguir planejar uma resposta ponderada, equânime, que a gente chama, sem uma grande movimentação emocional. Você tem a emoção, mas sem você ser dominado por ela e sem você ser dominado por pensamentos ruminativos. Eu queria falar para vocês que todo episódio emocional, ele acontece primeiro com um evento. Eu vou trazer aqui um exemplo para ilustrar. O marido da minha amiga me irrita profundamente. Qual é o evento? Determinada atitude que ele fez com ela e não comigo, determinada atitude que ele fez com ela me irritou. Então surgiu com esse evento. E aí, a partir desse evento, eu posso observar a base de dados que eu tenho, que faz com que aquele evento, aquele fato me irrite. Porque o que eu percebo é que aquilo não irrita ela. Irrita a mim, mas não irrita ela. Por quê? Porque eu e ela temos bases de dados completamente diferentes nesse aspecto. Eu trouxe aqui até o conceito, né? A base de dados é a soma de recursos internos que usamos para perceber, interpretar, nos relacionar com o mundo. Ela inclui aprendizados, memórias emocionais, respostas universais para a manutenção de necessidades básicas, crenças, valores pessoais, narrativas que criamos sobre nós mesmos e sobre os outros. Tudo que acontece, todos os eventos que acontecem passam pelo filtro da nossa base de dados. E é isso que vai despertar um episódio emocional. E esse episódio emocional, ele pode ser alimentado pela minha pré-condição. Então, se eventualmente o meu parceiro foi machista comigo naquele dia, provavelmente aquele fato que aconteceu com a minha amiga vai me irritar mais do que me irritaria num dia normal. Ocorre aquele gatilho, que é o evento interpretado pela base de dados e alimentado pela pré-condição, que me leva a um estado emocional. Qual estado emocional eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo raiva. E aí, o mais importante sempre, emoções tem mais a ver com o corpo do que com o pensamento. A gente vai entender muito pouco das nossas emoções pensando. A gente vai entender mais das nossas emoções sentindo no corpo. Então, o que eu estou sentindo? Estou sentindo palpitação, vontade de falar mais alto, vontade de falar mais rápido, vontade de colocar o dedo na cara de alguém. Meus movimentos ficam mais bruscos, eu fico mais rápido, mais ágil. Tudo isso é a raiva surgindo no corpo. E também as emoções promovem alterações psicológicas. Por exemplo, a ruminação. Então, aquela emoção vai te fazer pensar muito sobre aquilo, né? E aí, a gente ganhando consciência desse episódio emocional acontecendo, você consegue perceber, nossa, aconteceu, eu estou com raiva por conta desse fato, interpretado a partir da minha base, alimentado a partir da minha pré-condição, provocou essas alterações físicas, e isso dá para fazer no dia a dia, gente, isso é super treinável. E aí a gente treina aqui no tapetinho para no dia a dia a gente estar plenamente atento a isso. E aí, quando você consegue perceber, você consegue
pensar em respostas mais saudáveis. Então, o objetivo da meditação não é acabar com as nossas emoções, não é, eu não vou pensar em nada e nem vou sentir nada. Na verdade, o que a gente busca com a meditação é encontrar lucidez e equilíbrio interno para promover respostas mais saudáveis aos eventos que surgem. Então, todo episódio emocional gera uma resposta e aquela resposta, ela vai gerar uma pós-condição, que a gente também pode analisar. Essa pós-condição, ela alimentou toda aquela situação ou ela conseguiu melhorar aquela situação? Como responder a essa situação de maneira sem que a gente seja dominado pelas emoções, sem que a gente seja dominado por pensamentos ruminativos e podendo encontrar uma resposta equilibrada. E esses são conceitos. A gente vai sair agora do conceitual e para a prática, que é o mais importante, a prática meditativa, que é o momento onde a gente para, olha para dentro, esquece tudo que está do lado de fora e observa com lucidez para tudo que está acontecendo. Podemos fechar os olhos e fazer uma respiração bem profunda, enchendo o peito e soltando bem devagar. E ao terminar, podemos respirar profundamente de novo e segurar um pouquinho. Segura 1, 2, 3 e solta. Encontrando assim uma postura desperta e confortável e relaxada. Se houver ainda algum incômodo no corpo, esse é o momento para você fazer o movimento que necessita, até encontrar a postura que é mais agradável para você neste momento. As mãos podem ficar apoiadas no colo ou nos joelhos. E aos poucos, vamos nos acalmando, respirando, ar que entra e ar que sai. Criando espaço, criando um espaço de paz, onde nada precisa ser feito, onde nada precisa ser alterado. Está tudo bem do jeito que está. Apenas observe o pensamento como nuvens no céu, que passam constantemente em movimento. E se alguma nuvenzinha dessa de pensamento te capturar, talvez você possa olhar para ela com um pouco mais de consciência, trazendo clareza, sem se identificar, como um terceiro que observa. E se perguntar: qual fato me trouxe a este pensamento? Qual evento está despertando este pensamento em mim? Inspirando e expirando.
resumindo em uma palavra, sem acrescentar mais histórias, em uma palavra. E a partir disso, observe a sua base de dados, que te faz dar especial atenção a este fato, a este evento. E o que a sua base de dados te conta hoje? Em uma palavra, ou duas, ou três, sem acrescentar muito. Observe se há alguma pré-condição. Que alimentou este pensamento ou esta emoção. Sem se identificar com esta pré-condição, ganhando apenas clareza, tentando definir talvez em uma ou poucas palavras essa pré-condição. A partir disso, você pode se perguntar: o que está acontecendo no meu corpo agora? Surgiu algum incômodo? Alguma reação, por mais sutil que seja? Talvez ombros mais tensos. Talvez um aperto no peito. Ou um fechamento da garganta. Um calor em algum lugar. Agora é o momento de apenas observar e ganhar espaço. Convido vocês a encher o peito de ar, abrindo bastante espaço no corpo. E ao expirar, soltar as tensões, abrir o peito, soltar os ombros, escápula, lombar, abrindo bastante espaço no corpo e com isso também na nossa mente, trazendo flexibilidade, sabedoria, um olhar leve. Podemos soltar as mandíbulas, soltar as testas, abrir espaço entre as sobrancelhas, encontrando assim um espaço entre o gatilho e a reação imediata. Onde há calma, tranquilidade, confiança.